Cada culto que chegamos, momento de expectativa, e nós perguntamos o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. E nós sempre nos reunimos, cada domingo antes de preparar o culto, para planejar o programa da noite, de organizar a igreja. E nós temos momentos de oração sempre juntos. E nós sempre pedimos que Deus venha abençoar e tomar o primeiro lugar no culto, usar tudo que é feito, que Deus possa ser a pessoa mais importante no culto. Que Deus possa também estar abençoando esta noite. Já foi feita saudação pelos visitantes aqui, né? Mas os que vieram com o Alan do Paraguai, bem-vindos, os amigos do Alan que vieram, né? Vai estar junto também com a família, bem-vindos também do Paraguai. Brinquei com a irmã antes aqui, falei com a irmã, que bom ter pessoa do Rio aqui. A irmã ficou assim, né? Que bom, vou saudar a irmã do Rio. A irmã do Rio Iguaçu. Brinquei com a irmã lá, ela ficou do Rio Iguaçu, né? É bom ter cada irmão que está aqui nesta noite, para poder juntos engrandecer o nome do nosso Deus e poder desfrutar desse momento, desse privilégio que nós temos. O tema de hoje tem como as bem-aventuranças, não vou falar todas elas, porque são várias, mas especialmente uma delas, da bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurança significa felizes as pessoas que são misericordiosas, que têm misericórdia. As primeiras 4 bem-aventuranças do Mateus 5 fala, né? Inicialmente fala do bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, né? Eu falei aqui, os mansos e os que têm sede e fome de justiça. Os primeiros 4 bem-aventuranças aqui fala de nossa relação com Deus. E essa aqui fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. Bem-aventurados misericordiosos, que têm compaixão para com as pessoas. Até esse tema me inspirou a falar sobre isso aqui. Eu fiquei um pouco assim encrencado nos últimos dias, já desde o início do ano. Eu presenciei algumas cenas bem interessantes. O pastor Isaías falou um tempo atrás que mencionou algumas coisas sobre ajudar, e até fez a comparação de como as pessoas hoje valorizam seus animais de estimação. E eu vi uma cena que me chocou há poucos dias aqui em nossa cidade. Estava aqui na Iruvel, voltando, era por volta das 14 horas, um sol escaldante, muito quente. E um senhor meia-idade, ainda aparentemente jovem, eu creio que aparentemente devia ter seus 30 anos de idade, 35 por aí, porque muitas vezes a pessoa que é alcoólatra engana, né? Então envelhece mais cedo. Mas deitado de costa na calçada, e do seu lado sua bicicleta, e aquele sol das 14 horas, desse horário de verão, vocês podem imaginar. E ele transpirava de maneira assim, sabe? Eu falei assim, vai morrer com insolação aqui. Aí eu parei o carro, voltei lá, e eu sozinho não consegui, um homem grande, falei, não vou carregar esse homem sozinho, levar ele aonde? E eu, então, tentei ajudar, e as pessoas passavam, e os movimentos de veículos passando por lá e para cá, cheio de, né? E alguém que do outro lado da rua disse, liga não, isso é um bêbado a mais. Ele todo dia está assim, está direto, embriagado, aí isso é normal, isso aqui ele faz parte, isso não morre não. Ele não morre não, ele está todo dia assim, embriagado. E eu pensei, mas eu falei para a menina que chegou de um comércio, falei, mas é um ser humano. Eles podiam pelo menos levar ele na sombra. Se ele está alcoolizado, pelo menos que ele fique no porre dele, que vai ficar na sombra, pelo menos. Vamos tirar do sol, pelo menos. Então depois alguém já tinha ligado para a polícia, vieram lá e alguém só deu um cutucão nele, mas também disse, não, isso logo passa, ele vai para casa. Vai melhorar a ressaca dele, vai se levantar e vai embora. Depois eu vi algumas cenas, alguém mostrou a notícia, na internet, vem lá, as pessoas postam na internet o que acontece, cenas de pessoas salvando animais. Alguém estava assim num rio, salvando um cachorrinho, nada contra cuidar dos animais, se alguém tem que ter cuidado dos animais, faz parte. E um sacrifício, alguém lá estendendo, outro segurando a mão dele lá, para ele pudesse descer naquela rampa e tirar o cachorrinho que estava morrendo afogado. Vi uma cena, alguém que levantou um guincho, salvando um pássaro que foi preso na alta tensão de energia, e mover os bombeiros para salvar
o pássaro na rede de alta tensão. Aí depois vi algumas imagens, até pesquisei na internet, pessoas abandonadas, crianças. Eu estive em São Paulo ano passado, quando acompanhei o meu irmão, nos últimos dias do meu irmão na UTI. Então, quando eu tinha as horas de folga, que eu não ia para a UTI, que tinha os horários de ir na UTI, então eu caminhei para o centro de São Paulo, tentei conhecer um pouco de São Paulo, o centro, e caminhava pelas ruas, na República, na Júlio Mesquita, na Praça Princesa Isabel, e andando para conhecer um pouquinho São Paulo, então para poder conhecer, andava a pé para o tempo passar. Então eu vi ali muitas pessoas deitadas nos cobertores, na beira da rua, debaixo das marquises da cidade, ou onde tinha um beco, um cantinho, ali estavam pessoas jogadas, crianças. Na Cracolândia, fui lá perto para ver como é que é o sinal, as pessoas envolvidas com drogas, drogados. Eu sei que muitas pessoas escolhem, as pessoas decidem o que quer na vida, mas nem sempre sabemos por que as pessoas se enveredam um caminho desse, chega a um ponto desse e está na rua. E às vezes eu pergunto, será que não faltou? Talvez em própria casa, pessoas que foram misericordiosos, familiares, ou a própria igreja. Quem sabe, quando fala igreja, fala no contexto nacional. Será que não faltou com o seu dever de enxergar essas pessoas? O cristianismo nos ensina uma coisa muito interessante, que o ser é antes de fazer. Nos ensina ser antes de fazer. E diz o seguinte: quem é, faz. E a fé sem obras é morta. Nós vivemos um tempo em que a misericórdia parece que está desaparecendo. As pessoas têm medo de fazer o bem porque têm medo de ser exploradas, ou que alguém vai montar nosso pescoço e desaproveitar de nós. Então, com essa desculpa, nós não fazemos nada. Muitas vezes ficamos com medo de servir, porque temos medo de ser vítimas dos exploradores, daqueles malandros por aí. Verdade, tem. A igreja, então, aqui é um lugar que as pessoas batem na porta da igreja aqui. Aí temos medo de fazer o bem, porque assalto, pode ser bandido. E às vezes nós deixamos de servir alguém, de socorrer, porque nós temos medo de agir com misericórdia. E às vezes a gente passa com uma experiência interessante. A gente também se envolve, eu também envolvo nesse medo. E um tempo atrás, indo para Maripá, fazer o estudo bíblico lá, ali no trevo, já era escuro, ali no trevo alguém pedindo carona. E levantando um temporal, que aquilo vinha, sabe, e aquela pessoa, aquele jovem lá pedindo carona lá, e os carros passavam e ninguém parava. Falei, mas eu estou atrasado para o culto em Maripá. Eu fui até para lá do aeroporto, e aquilo me incomodou. Fiz o contorno, voltei, fiz o balão ali no trem, encostei ali, parei para o rapaz. Ele disse, eu vim do quartel de Guaíra, e eu estou aqui, ninguém para, não tem mais ônibus, e eu quero ir para casa. Falei, então entra aí. Deixei lá o Santa Rosa. Esse rapaz agradeceu algumas vezes, então, disse, muito obrigado. Aqui eu já estou em casa agora. Ele ia ficar ali naquele tempo, talvez até umas horas, ninguém ia socorrer ele. Às vezes eu tenho que pedir de Deus, Deus me mostra onde eu posso servir e agir com misericórdia às pessoas que precisam do nosso apoio. Às vezes alguém pode morrer porque nós não agimos dessa forma. Hoje, almoçando com a Mesolina, com seus filhos do Paraguai, o filho dela me contou algo interessante que me comoveu. Diz que um senhor do Paraguai, com um cidadão lá, que não tem costume de parar para ninguém, ele tem medo de se assaltar com sua caminhoneta bonita, ele anda sempre em velocidade, porque tem medo de sair lá do interior. E há pouco tempo ele passou um carro parado e alguém pedindo socorro. E ele ficou com medo de parar, porque disse um assalto. Enfim, ele também se sentiu um pouco comovido, parou seu carro e veio lá. Era um casal que desesperadamente precisava de ajuda. O carro deles parou, enguiçou, não funcionou mais, e a filha tinha sofrido um acidente. A menininha, o menino, uma pancada na cabeça, que estava desacordada, e eles desesperados, precisando de socorro, ninguém parava. Então ele colocou aquela menina, aquela criança no carro, e as pressas para o hospital, depois se encaminharam para a UTI de Estado de Leste, e a criança está salva. Está bem hoje, se recuperou, ficou alguns dias na UTI, está bem. Agora imaginou se depois ele soubesse que era uma criança que precisava de ajuda, que alguém parasse e soubesse a criança faleceu, porque eu não prestei socorro, fui negligente. Misericórdia é isso. O que é a pessoa, um ser misericordioso?
Vamos ver dentro do conceito bíblico o que representa isso. Misericórdia, na verdade, é lançar o coração na miséria da outra pessoa. Está pronto a qualquer tempo para aliviar a dor da outra pessoa. É sentir o que o outro sente. É pensar com sua mente. É sentir com seu coração. É muito mais do que ter piedade, do que ter dó. Ter dó, você fica com dó e vai embora e vira as costas. Mas se colocar à disposição para pagar o preço, eu vou ajudar essa pessoa. Isso representa o sentido bíblico, isso é misericórdia. Ajudar as pessoas. E Jesus é nosso modelo de misericórdia. Jesus foi amigo dos pecadores, tocou nos leprosos, fez com que os solitários se sentissem amados. Irmãos, isso hoje que mais falta hoje são pessoas solitárias por aí, com muito dinheiro, talvez nos apartamentos, em grandes cidades e solitárias, porque não tem ninguém por elas. E muitos morrem sozinhos depois de dias que vão descobrir que morreram, porque ninguém está preocupado com o seu vizinho. Se encontra nos corredores, nos elevadores, e ninguém se conhece. Muitas pessoas precisando de alguém que lhes estenda a mão. Onde está a fonte de misericórdia? A misericórdia, na verdade, não é uma virtude natural nossa. Por natureza, nós somos egoístas e queremos proteger o que é nosso e não estender para as pessoas. Na verdade, a misericórdia precisa realmente partir de Deus primeiro. Você precisa ter um novo coração. Precisa ter essa experiência com Deus. Então você vai conseguir sentir o que o outro sente e poder ajudar. Existem vários tipos de misericórdia. E como podemos demonstrar a misericórdia das pessoas, a outras pessoas? É muito simples. Você pode demonstrar misericórdia para as pessoas chorando por elas. Chorando por elas. Às vezes você não tem nem palavras. A irmã Natália citou uma vez um exemplo, ela leu uma revista alemã, que era um testemunho do jogador Jorginho, ela contou, vê se você lembra disso, ela contou que ela leu uma revista, e tinha uma matéria ali que contou, já citei isso aqui, mas ela cabe dentro do nosso tema aqui, que um senhor perdeu a sua esposa, e a vizinha morava ao lado, estava varrendo a calçada ali com o seu filho, e o menininho saiu dali ao lado da mãe, disse que foi e sentou ao lado daquele senhor, o viúvo, que estava ainda assim bastante quebrantado pela perda da sua esposa. E ele sentou ao lado daquele homem, ficou ali um bom tempo com ele, sentados os dois, no meio fio do asfalto, sentado, e conta o relato, Natália, citou assim, estou tentando contar, e depois de um tempo ele voltou, e a mãe perguntou para ele, já ficou curiosa, o que ele fez tanto tempo lá com esse vizinho? O que ele falou para ele? Ela ficou curiosa, então começou a perguntar para ele, o que você fez com ele? O que você falou para ele? Não falei nada. Mas o que você fez tanto tempo lá com o vizinho, com o tio lá? Ele disse, eu só chorei com ele. Eu só chorei com ele. Às vezes as pessoas não esperam dinheiro, não quer muitas palavras, só alguém que possa dividir a dor com elas. Isso é ser misericordioso. Ser misericordioso também é divertir os pecadores, falando da necessidade de mudança de vida. Como foi falado aqui neste culto, não, cada um tem sua religião, não importa que religião que ele tem, importante é que acredita em alguma coisa. Não é bem assim. A pergunta é para onde ele está indo. Qual é a sua direção de vida? Para onde ele está se encaminhando? E é nosso dever, como filhos de Deus, advertir dos perigos. Alguém disse uma vez para mim, eu ensino meu filho a ter uma ideia, depois uma idade ele escolhe o que quiser. Ele pode escolher onde ele quiser ir depois. Que responsabilidade é essa como pai, dizer, não, depois o filho pode escolher o que ele quiser. Ele pode adorar quem ele quiser. Não é bem assim. É um dever nosso como família, como igreja, orientar nossos filhos no caminho certo. E é trágico quando alguém não faz isso depois, quando está lá no Filadélfia, como houve caso,
Hoje quase ninguém vai lá visitar. Quem conhece a realidade, ela vai ver filhos de pessoas que até financeiramente bem. Conheci um rapaz no hospital, 18 anos, um empresário, alguém pediu que eu visitasse no hospital de Toledo, um rapaz de família de lá, perdido nas drogas. Quase um quadro irreversível. E você vê que teve todo um futuro pela frente. Por isso, se alguém pudesse cooperar com a nação, de uma forma ou outra, está ali escravo dos vícios. Porque talvez alguém achou que não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver comigo. Devemos também ser misericordiosos, chamando as pessoas ao arrependimento, mostrando para que tomem uma decisão de vida. Devemos ser misericordiosos com o nome das pessoas. Aqui quero frisar algo interessante. Quando eu falo o nome das pessoas, nós podemos quebrantar as pessoas. Podemos expor as pessoas ao ridículo. Às vezes pessoas até cometeram o seu erro, pode acontecer, ninguém está isento de erros. Mas podemos ajudar a amenizar o seu problema. Às vezes Deus já perdoou há muito tempo. E nós ainda continuamos expondo a pessoa e massacrando a pessoa ainda depois de muitos anos. É nosso dever ter misericórdia. Dizer, olha, Deus já perdoou. Isso já acabou, é um passado, não vale a pena ficar lembrando dele mais. Nós agimos com falta de misericórdia quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas. Quando ressaltamos os seus defeitos e não as suas virtudes. Quantas vezes em casa mesmo, vamos falar dentro da nossa própria casa, em vez de ver os valores do filho, daquele que está ao nosso lado, valorizar suas qualidades, falamos mais dos defeitos. Mas não enxerga nada que presta, você não vale nada mesmo, né? E assim nós tratamos, às vezes, aquele que está ao nosso lado de nossa casa. Isso é muito mal e é perigoso, esse tratamento na nossa casa. Nós agimos com falta de misericórdia quando nós silenciamos diante da calúnia de alguém que nós conhecemos. Você sabe que isso não é verdade, muitas vezes, e não o defende. No caso aqui nós temos um exemplo bíblico do apóstolo Pedro. O pessoal começou a ser acusado que estão embriagados essa gente aí, estão bêbados. E Pedro se levantou para defender os irmãos na fé. Muitas vezes nós nos calamos, em vez de defender as pessoas que são machucadas ou caluniadas. Devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Sabe que é muito mais fácil pisar quem já está no chão. Aí a pessoa que está em dificuldade, já está passando por um momento difícil, em vez de você pisar, estenda a mão e ajude a levantar. Nós temos um exemplo aqui muito clássico que nós usamos também com nossas mensagens, do bom samaritano. O judeu que estava caído ali, ferido, ele parou, pensou as suas feridas, colocou sobre o seu cavalo, levou para uma pensão, disse, cuida dele aqui. E se faltar dinheiro, eu vou cobrir a diferença. Isso é um gesto de misericórdia. Os religiosos passaram de longe, não queriam se incomodar, não queriam incômodo, estavam muito atarefados. Às vezes é necessário alguém deixar da sua onde está indo, interromper e fazer o bem. O meu falecido irmão, quando eu estava em São Paulo, ele veio de viagem para cá, e madrugada, à noite, já antes de chegar no Paraná, e o carro furou pneu. E lá na estrada ninguém parava, aquele movimento, e atirou o estéreo, que também estava vazio. E chegou um senhor que estava vindo com a família, parou o carro, encostou ao lado dele, disse o seguinte, olha, eu estou indo com a minha família para a igreja, mas tem um pouco de paciência, eu vou levar minha família lá na igreja, meus filhos têm o compromisso na igreja, eles vão tocar lá na igreja, eles têm compromisso, mas já vou voltar aqui te ajudar. Pode ficar tranquilo, eu vou voltar aqui. Deixou a família do culto, a esposa, os filhos lá na igreja e voltou lá na BR, pegou ele, aquele estéreo furado, tiraram o pneu, consertar, levou na borracharia, voltou e ajudou a montar o pneu. Ele perdeu quase uma hora do culto dele. E meu irmão pediu, quanto é que custa? Não custa nada.
E ele disse, o pior é que eu não peguei nem o telefone desse homem. Depois que passou tudo aquilo, e eu vou dirigindo, vindo para o Paraná. O que levou esse homem a fazer isso para mim? O que levou esse homem a fazer isso para mim, esse gesto, deixar um carrão dele lá, deixar a família lá fazer isso aqui? E eu pergunto para você, quantos de nós aqui estamos dispostos a fazer isso? Sujar as mãos? Eu estou indo para a igreja. O que ele tem a ver com esse cara que está vindo lá de São Paulo, aqui na estrada aqui? E sabe de uma coisa, se mexeu tanto com ele, que ele começou a pensar no cristianismo, falou, ainda tem gente que pensa diferente, pessoas que amam de verdade. É bom de pensar como eu ia agir nessa circunstância, o que eu faria se fosse eu. Devemos agir com misericórdia também com aqueles que nos ofendem. Aí é complicado, né? Ser ofendido ainda tem misericórdia? Estevão, quando foi apedrejado, interessante, ele orou, disse o seguinte, Senhor Jesus, não lhes imputem este pecado. Atos 7,60. Foi realmente apedrejado e orou por eles ainda. Um ato de misericórdia. Deus tenha pena deles. Por causa de Jesus orou na cruz. Tenha misericórdia, porque não sabem o que fazem. Devemos ser misericordiosos com os necessitados. Aqui é uma coisa muito importante. Cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, que estão necessitadas, precisam da nossa ajuda. Quais são as razões que nós temos para ser misericordiosos? Devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é um grande fim para o qual nós somos criados. O apóstolo Paulo diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Todas as criaturas cumprem o seu papel aqui nessa terra. As estrelas brilham, os pássaros cantam, as plantas produzem as suas espécies e contribuem para o bem-estar nosso. E o propósito da nossa vida também é servir. Esta é a vontade de Deus para todos nós. Devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia, nós resplandecemos o caráter do Deus que é misericordioso. Quão ricas são as misericórdias de Deus em nossa vida. Ele nos justificou, Ele nos adotou e Ele nos salvou. Isso é misericórdia. E o que nós estamos dando de volta em troca disso? Devemos ser misericordiosos porque um dia daremos conta daquilo que nós recebemos em nossas mãos. O texto de Mateus 25, 41 a 45, não vou ler o texto todo, diz o seguinte: apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então, vamos prestar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. As pessoas misericordiosas serão abençoadas. O seu nome é abençoado, diz aqui o texto do Salmo 112, versos 5 e 6. Ditoso é o homem que compadece e empresta, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Interessante, o nome vai ser lembrado depois, mesmo quando já partiu para a eternidade, vai ser lembrado. Receberão com recompensa na vida por vir. Não basta fazer boas obras. As boas obras não vão nos levar para o céu, mas nós as levamos juntos para a eternidade. A salvação é pela fé, mas a fé sem obras é morta. Recebemos um galardão por aquilo que nós praticamos. A Bíblia nos diz até um copo d'água que nós damos para as pessoas não vai ficar sem recompensa. Então é necessariamente fazer a nossa parte. Concluindo, a pergunta é: o seu coração, o meu coração, é misericordioso? Você já sentiu ou sente a dor pelo outro?
Você abre o seu coração para ajudar outras pessoas? Ou você está na sua, não tem nada a ver com você, cada um faz o que quiser, você não tem nada a ver com isso? Você se importa com as almas que perecem? Você se importa com a reputação das pessoas? Você tem usado o que Deus tem lhe dado para abençoar outras pessoas? Às vezes o mundo tem sido melhor do que às vezes nós. E a pergunta para finalizar ainda: o mundo tem sido melhor porque eu existo? O mundo tem sido melhor porque eu estou aqui? O que eu tenho feito de bom para ajudar as pessoas do meu lado? Que Deus nos ajude a todos nós a abrir nossos olhos e ver que realmente nós estamos aqui para cumprir a nossa função, cumprir nosso papel, independente de quem é as pessoas. E está cheio de oportunidade por aí. Basta abrir os olhos, você vai ver que você tem muito para fazer. Nós temos muito para fazer. Basta se colocar à disposição e fazer o seu melhor. Já imaginou quanta gente poderia ser resgatada e se tornar alguém de valor no reino de Deus, porque alguém teve misericórdia e ajudou a sair das drogas, evitando a tragédia maior em suas vidas? Quantos talentos por aí, que tem por aí se perdendo, porque as pessoas estão deixando perder. Eu conheço um rapaz que cresceu na nossa creche em Curitiba, morava num banhado lá. Esse menino, ninguém dá lá para a família dele. Vinha sujinho para a creche, ele com seus irmãos. E ali teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, a alimentação, e era ensinada a palavra de Deus. Depois de alguns anos, meu cunhado teve que fazer uma faculdade. A empresa que trabalhava exigiu, ele era formado como técnico pelo Cefet, e a empresa pediu: faça uma faculdade, e a empresa ajudou a bancar a sua faculdade. Lá na faculdade, um professor chegou, se apresentou na sala de aula, falou seu nome, e olhou o nome da lista dos alunos e viu o nome do meu cunhado. Ele disse: Guido Hintz. Depois quer falar com você depois da aula, tá? Professor, com muita autoridade, um bom professor, quer conversar com você. Depois da aula, foram conversar. Você não é filho do tio Helmut, da creche? Sou. Pois eu fui um menino da creche. Professor universitário, ele é hoje um militar, está no exército, é um grande homem, bem casado, tem a sua família. Se não tivesse, talvez, um lugar onde ele ouviu a palavra, que alguém abraçou esse menino, lá na sua infância. Enquanto os pais trabalhavam, ele ficava na creche. Ele foi preservado do mundo das drogas. E hoje é um homem que contribui para o bem-estar da sociedade. Quantas crianças por aí, bem nas favelas. Falta só a oportunidade que alguém os abrace e tenha misericórdia. Que Deus nos ajude a todos nós e nos dê olhos abertos para ver as pessoas do nosso lado. Amém? Amém. Deus abençoe.